Olá, pessoal do Tarja Rosa, eu sou o Dr. Jairo Bauer, médico, psiquiatra, e esse é o Bate-Papo com o Gineco. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a doutora Ivana Fernandes Souza. Ivana falando diretamente aqui da minha terra, Florianópolis. Eu estou falando da terra dela, Florianópolis, e espero que você curta o nosso papo. Boa noite, Ivana, como você está? Boa noite, Jairo. Boa noite para as meninas que estão nos vendo. Tudo jóia. Muito legal ter Prazerzão estar aqui. Ótimo, Ivana. Muito legal ter você aqui com a gente para falar de um tema que preocupa, deixa as meninas, às vezes, muito encanadas, que é a questão da TPM, tensão pré-menstrual. Ivana, eu começo te perguntando o seguinte, afinal de contas, o que é TPM e o que causa a TPM? Então, tensão pré-menstrual, né, Jairo? São sintomas que a mulher tem no período antes dela menstruar. Geralmente começa uma semana antes, algumas meninas até um pouquinho antes disso, né? Mas é frequente, assim, uma semaninha antes, que a mulher sente umas mudanças físicas e no humor, né? Então, o que a mulher pode sentir? Ela pode sentir dor na mama, inchaço, dor de cabeça, cólica, e estão mais de 150 sintomas, né? Os principais são esses aí que eu estou falando, e alteração do sono, alteração do apetite, dor nas pernas, cansaço, irritabilidade, falta de paciência, ansiedade, depressão, alteração do humor, né? Então, tu vê que é um leque grande. Alguns sintomas, assim, são físicos, né? Que elas vão sentir no corpo físico e outros emocionais e psicológicos, né? E as causas, Jairo, assim, elas não são muito esclarecidas, até porque varia bastante. Tem meninas que têm esses sintomas e outras não, né? Mas elas estão relacionadas com as alterações hormonais que as mulheres sofrem no período antes da menstruação, né? E além das alterações hormonais, existe uma alteração numa substância que controla o nosso humor, que é a serotonina, né? Uma substância produzida pelas nossas células nervosas. Então, essa alteração dessa substância é responsável por essas alterações psicológicas e do humor que acontecem nas meninas, né? E é bastante variável, como eu disse, né? Tem meninas que não sentem e outras sentem, né? Em geral, é bastante frequente, Jairo, porque acontece até 80% às vezes das mulheres, né? Só que é mais comum na mulher adulta do que na adolescente. Então, adolescente, a frequência é um pouco menor, né? Em torno de 50%. Ivana, tem uma coisa que assim muitas meninas perguntam pra gente, e é uma coisa que acho que o pessoal fala pouco, né? Eu acho muito legal isso que você falou, né? Que a TPM é muito comum na vida da mulher, mais comum ainda na vida da mulher adulta do que na vida da mulher adolescente. E aí eu te pergunto assim, a garota, por exemplo, que tem TPM, ela tem TPM em todos os ciclos, ou ela pode ter ciclos em que ela tem e ciclos em que ela não tem? E aproveito para te perguntar, primeiro, se uma mesma menina pode ter assim essa variação, e por que algumas meninas têm mais e outras meninas acabam tendo menos TPM? Elas não necessariamente vão ter em todos os meses, mas para a gente dizer que é TPM, esses sintomas têm que ocorrer antes da menstruação e desaparecer com a chegada da menstruação. Isso é bem importante, né? E também é importante falar, assim, sobretudo para as mães das meninas, às vezes elas falam, mas ela estava muito irritada e tal, porque ela estava de TPM. Às vezes ela está só com alterações próprias da adolescente, né? Que adolescente já é um pouco mais irritado, já não tem paciência, às vezes, com os pais, e às vezes as mães atribuem isso a sintomas da TPM e não é, né? Então, é bem importante observar se o sintoma ocorre antes da menstruação e se ele para com a descida da menstruação. Se ele parar com a descida da menstruação, é TPM, né? Por que umas têm e outras não têm? Isso não é bem esclarecido. A gente sabe que cada pessoa é diferente e cada uma vai ter uma sensibilidade maior ou menor a essas variações hormonais que eu falei, né? Então, é isso que diferencia, tá? Umas terem e outras
não ter. Não terem. Agora eu queria te perguntar o seguinte: para as meninas, as emoções podem ter um peso na TPM? Digo assim, o mês que ela está mais estressada, está mais preocupada, está com prova, está brigando com o namorado, está tendo conflito em casa, isso pode contribuir para uma piora da TPM, ou seja, as emoções piorando a TPM, ou você acha que é o contrário? A TPM que vai piorar essas emoções, ou é uma via de mão dupla? As duas coisas podem acontecer. Foi bem colocado da tua parte, né? Se ela está numa situação de maior tensão, a TPM tende a ser pior, e se ela está em TPM, já com aqueles sintomas, com aquelas alterações hormonais pré-menstruais, todos os problemas vão parecer serem maior, né? Então a gente até fala, quem tem namorado evita de discutir nessa fase, resolver problema nessa fase, porque a tendência vai ser você brigar com o namorado e depois da TPM você se arrepender, né? Você fala, meu Deus, mas ele não fez nada, eu exagerei, né? Então toma cuidado aí, quem tem namorado ou é casado, para deixar para discutir depois da TPM, né? Ivana, você falando isso, eu me lembrei de uma história muito curiosa, assim, que com pacientes, com pessoas que mandam dúvidas pra gente, com amigas, com familiares, que às vezes, assim, a gente que tá do lado, tá de fora, às vezes a gente sente, percebe que a pessoa, que a mulher começou a ficar diferente, mas às vezes a própria mulher tem uma dificuldade de entender e perceber que aquelas mudanças, aquelas diferenças tem a ver com a chegada da TPM. E só depois que o processo já está mais encaminhado, ela cai a ficha, ela fala assim, nossa, eu acho que eu estou entrando na TPM ou estou em TPM. Por que às vezes, para quem está de fora, quem está atento, quem está ligado, quem é próximo, né, você consegue perceber, e a própria mulher às vezes tem uma dificuldade um pouco maior de entender aquele momento? Eu acho que primeiro porque algumas mulheres também se observam um pouco, né? Isso é uma coisa, né? Na correria do dia a dia, a mulher nem se dá conta. E às vezes ela está tão sobrecarregada, tem tanta coisa para resolver, que ela nem observa o ciclo. Ó, está perto de eu menstruar. Talvez isso tudo seja tão. Esses problemas eu estou enxergando tão maior do que eles realmente são, porque eu estou perto de menstruar. Então, às vezes, ela não observa o ciclo. E quem está perto, às vezes é o namorado que diz, olha, eu acho que tu está de TPM, né? Porque ele percebe que aquela reação está muito exagerada, muito fora da realidade, né? E muito fora da reação que aquela pessoa teria em condições normais, num dia que ela está, né, longe do período menstrual. Então, eu acho que a correria da vida, às vezes a mulher esquece, né, que ela está próxima já do período menstrual e por isso ela não se dá conta, né? Exatamente, exatamente. E é muito curioso, né? Porque aí, às vezes, você fala, você comenta, e aí a tua parceira, a tua paciente, a tua amiga, a tua namorada, ela fica meio brava com você. Só porque eu tô aqui falando isso, você tá dizendo que eu tô com TPM, mas aí, depois de alguns dias, às vezes, ela percebe, ou enfim, ela sente melhor que isso Ela pode. olha no calendário, né? Ou então ela menstrua e fala, ai, realmente, né? Eu estava naqueles dias. Mas isso não significa que vocês, meninos que estão aqui com a gente, podem usar essa história para ficar incomodando as suas parceiras. Tem muito menino que faz isso, né? Qualquer coisa que a mulher fala assim, ah, tu tá de TPM e tal, e na verdade não é isso, né? Às vezes tem conflitos mesmo, que não tem nada a ver com TPM, né? E às vezes fala até de uma maneira discriminatória, né? Ah, essa mulher tá de TPM, né? E na verdade isso é um problema, né? Que gera um problema na vida da mulher, porque ela também não gosta de se sentir daquele jeito, né? E algumas percebem que elas estão estranhas, mas é tão forte que elas não conseguem ter o autocontrole sobre aquilo, né? É super importante esse recadinho aí para meninos e para meninas. Aproveitando esse nosso papo, Ivana, o que a gente consegue fazer em termos de mudanças de hábitos de vida para amenizar ou reduzir os efeitos da TPM? Tem alguma coisa que dá para a gente fazer do ponto de vista prático, de saúde, de hábitos de vida? Como os sintomas são muito variados, né? A mulher às vezes tem que lançar mão de várias atitudes para melhorar os sintomas da TPM, né? Uma das coisas que tem uma resposta muito boa, Jairo, é fazer atividade física. Né? Então, nesse período, a gente recomenda às meninas, assim, quem gosta de dançar, vai mais para academia, liga lá no YouTube, né, no canal e vai dançar, vai correr, vai andar de bicicleta, vai jogar tênis,
jogar frescobol, então atividade aeróbica, principalmente, melhora bastante, né? Gasta energia e libera endorfina, substâncias da alegria, da felicidade, né? Alteração da alimentação, né? Então, assim, ó, quem fuma, evitar fumar menos, tomar menos café nesse período, porque aumenta a ansiedade, comer comida com menos sal, porque o sal também retém líquido, então, quem já fica inchada, comer menos comida com sal, né? E comer alimentos, por exemplo, nozes, castanhas, sementes, né? Elas são ricas em vitamina B, né? Em triptofano, que é uma substância que ajuda na produção daquela substância que eu falei que é importante lá no começo, a serotonina, né? Então, comer menos doce, né? Então, esses alimentos podem ajudar também a amenizar. Então, a mulher tem que se cercar de várias atitudes, né? Outras práticas podem ajudar bastante quando a ansiedade for um sintoma forte, é fazer yoga, fazer meditação, né? Mas o adolescente, normalmente, ele se identifica mais com as atividades aeróbicas, né? Onde eles têm um gasto de energia. Então, caprichar nessa época, fazer bastante atividade física, pessoal. Dançar, cantar, sair para correr. Às vezes é melhor do que brigar com o namorado, brigar com a mãe e depois se arrepender, né? Ivana, adorei as dicas. Aí, deixa eu te perguntar uma questão que eu acho que é interessante as meninas saberem. Assim, tem meninas que têm TPMs toleráveis, né? Com menos sintomas, menos impactos, e tem meninas que têm umas TPMs terríveis, né? Com questões emocionais muito importantes, desconforto físico muito importante, crise de choro, dificuldade de sono. Então, a vida toda, às vezes, fica meio complicada, né? Como que eu vou estudar? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou namorar, né? E, às vezes, com esse impacto, né? Então, algumas meninas, muitas vezes, junto com um ginecologista, chegam à conclusão que talvez seja melhor tentar algum tratamento médico, né? Para poder aliviar isso e melhorar esses sintomas que impactam muito a vida dela, né? E aí eu queria te perguntar, dentre esses tratamentos, né, a pílula, o uso da pílula anticoncepcional pode melhorar essa situação das meninas? Se sim, Ivana, alguns tipos específicos, qualquer tipo, você pode explicar um pouquinho isso para a gente? Então, a gente sempre fala, somar essas mudanças de hábitos de vida vai ajudar, independente dela usar um remédio ou não, né? Como são muitos sintomas, o ginecologista vai avaliar qual é o sintoma que mais incomoda ela. Então, vai usar o medicamento que vai ajudar mais. Algumas vezes, a pílula vai resolver, né? Porque a pílula vai deixar ela o mês inteiro com aquela mesma quantidadezinha de hormônio, ela não vai ter tanta oscilação, né, hormonal, e isso pode ajudar bastante na tensão pré-menstrual, quando ela é muito intensa e atrapalha a vida diária da mulher. Daí ela pode usar qualquer pílula. Qualquer pílula vai ter uma boa resposta. E as pílulas que têm um intervalo menor, porque tem pílulas que têm intervalo de uma semana entre as cartelas, né, Jair? Tem outras que têm intervalo de 4 dias, né? Então, as que têm intervalo menor, ou se a TPM for muito intensa, pode até usar a pílula contínua, sem a pausa, também é uma alternativa, tá? E se, junto com essa tensão, essa irritabilidade, também tem muito sintoma de inchaço, dor na mama, inchaço, retenção de líquido, daí sim pode usar uma pílula que tem uma substância que diminui essa retenção de líquido, tá? Mas se o inchaço, né, o edema, não for um sintoma tão importante, qualquer pílula pode ter uma boa resposta. E lembrar, então, que, na verdade, assim, a menina não precisa estar tendo vida sexual ativa, então, para, eventualmente, o ginecologista recomendar a pílula. Numa situação como essa, em alguns casos, alguns tipos de TPM, mesmo que a menina ainda não tenha vida sexual ativa, você está buscando um benefício que não é a contracepção, né? Um outro tipo de benefício. É isso, mais ou menos, né? É isso, é. Como a gente está falando para jovens, né, adolescentes, a gente sempre vai tentar as medicações e as práticas alternativas, né, que podem ajudar, tá? Atividade física, dieta, acupuntura também pode ter uma resposta legal, auriculoterapia, reflexologia podal é uma coisa interessante, que são práticas que vão ajudar. Então, num segundo momento, se essas práticas sozinhas não estão respondendo, a gente pode usar a pílula, né?
E mesmo que não tenha fins de anticoncepção, porque daí a gente vai estar usando para tratar a TPM, vai dar um alívio, melhorar a qualidade de vida, porque às vezes é tão intenso que atrapalha a qualidade de vida. E ainda tem, Jairo, uns 5%, 2 a 5% de meninas que têm uma TPM muito intensa, que é uma TPM grave, né? Que tu, como psiquiatra, sabe que é o transtorno disfórico pré-menstrual, né? Que é aquela TPM muito intensa e que atrapalha demais a vida diária da paciente, né? A ponto de impedir ela na qualidade do trabalho, na qualidade da escola, né? Felizmente é uma minoria, mas a gente tem que chamar a atenção que isso existe e às vezes a gente vai precisar usar medicamentos daí mais específicos, né? Medicamentos controlados, inclusive. Tá ótimo, Ivana. Eu acho que a gente conseguiu cobrir nessa nossa conversa rápida um monte de pontos super importantes, super interessantes para a vida dessa adolescente. Queria te agradecer muito a tua participação, o teu tempo. Vou pedir para o pessoal colocar aí embaixo o teu Instagram de novo, as meninas que quiserem conversar. Eu sei que você tem muito conteúdo que você publica sobre saúde feminina no teu Instagram, conteúdos para as garotas. O Instagram está aí na tela da doutora Ivana. E queria passar a bola para você, Ivana, para esse último minutinho, você deixar um recado, uma mensagem para as meninas, o que você quiser falar, ou falar de algum assunto que a gente acabou não abordando aqui nessa nossa conversa. Eu acho que o recadinho é, primeiro, não todos os sintomas que a mulher sente, não colocar a culpa no período menstrual, né? Porque às vezes a gente está com outras questões, principalmente adolescente, que tem bastante conflito, né? Às vezes conflito pessoal, conflito com autoestima, conflito familiar, né? E às vezes tudo ganha rótulo de TPM, né? Então, observar, o sintoma melhora quando eu menstruo, daí é TPM. Se ele não melhora, pode ser um problema maior, que precise, às vezes, de intervenção do psicólogo, do psiquiatra, né? Porque até, às vezes, situações, problemas mesmo psiquiátricos, algumas doenças, né? Que ficam, assim, meio mascarados, como se fosse uma TPM, né, Jairo? E, às vezes, não são. Então, observar isso. Melhora com a menstruação, é TPM. Está persistindo? Então, tem algo a mais, eu vou precisar de uma ajuda melhor, né? E procurar o ginecologista para ver qual é a melhor forma de tratar, né? A gente falou bem resumidamente, mas tem outras medicações ainda que a gente pode usar, né? Que não é o foco aqui, e isso tudo é individualizado numa consulta médica, né? Então, o recado é, procure seu ginecologista, converse, veja se realmente é TPM e qual medicamento que vai melhor te ajudar, tá? Ivana, muito, muito, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu desfazer vários mitos tabus e dizer a real, né? O que acontece mesmo quando a gente está falando de TPM. Espero que você aí na sua casa tenha curtido, tenha apreciado esse conteúdo. Se curtiu, compartilhe, converse com seus amigos e fique ligada, porque logo, logo o Tarja Rosa volta com mais novidades para vocês. E muito obrigado pela sua audiência. Beijão. Obrigado, Ivana. Beijo, obrigada, Jairo, obrigada a todas.